Geralmente, quando nós estamos resolvendo conflitos, a gente tende a caminhar por dois caminhos, que são dois caminhos diferentes do caminho do Senhor. Então a gente vai tratar esses dois caminhos que as pessoas geralmente procuram caminhar, que não são caminhos bons, e por fim nós vamos tratar esse terceiro caminho, que é o caminho do Senhor. Então nós vamos iniciar orando e aí a gente entra no nosso estudo. Oremos mais uma vez. Pai, nós agradecemos ao Senhor por poder abrir a Tua Palavra, por poder estudar, por poder fazer planejamento acerca da Sua Palavra, com temas que trazem relevância para o nosso cotidiano, porque possamos, ó Pai, realmente estudar e aplicar tudo aquilo que o Senhor nos deu de presente. A Tua Palavra, ela fala quem é o Senhor, o que o Senhor fez, faz e fará, mas também a Tua Palavra serve como espelho, mostrando quem nós somos e a forma como nós também podemos cada vez mais nos moldar na pessoa de Cristo Jesus, deixando mortificar, deixando morrer o nosso velho homem e assim, como nova criatura, vivendo uma nova vida através de Cristo em nós. Por isso que nós chamamos de vida cristã. Então abençoa-nos, ó Pai, para aquilo que nós iremos compartilhar. Às vezes nós iremos nos identificar e assim, ó Pai, também nos fazer refletir como trazer umas resoluções de conflitos baseado no conceito da Tua Palavra, nos princípios do Senhor e nos seus mandamentos. Por isso nós agradecemos por esse tempo e atuação em nosso meio. Em nome de Jesus, amém. Nós temos um quadro aí, um quadro explicativo. E aqui nós temos, eu penso que você está conseguindo ver aí, nós temos 4 colunas. A primeira coluna aqui, ela tenta explicar, não é? As demais 3 colunas que temos. Então a primeira linha está dizendo um tipo de conflito, a segunda linha definição, a terceira linha um resultado, a quarta linha um ênfase, a quinta a ação e aqui o espectro, né? Aquela linha onde você vai de uma ponta a outra, muitas vezes a gente chama de espectro, né? Quando nós estamos em conflito, nós temos a tendência de agir de 3 formas. A segunda coluna aí, chamada evasiva, lá em cima, evasiva, ela é uma forma que nós achamos que é uma forma errada, pecaminosa, uma forma que não traz resolução do conflito. Sermos evasivos, fugirmos da resolução do conflito. A última coluna também é uma forma que nós entendemos que não é uma forma cristã, uma forma agradável ao Senhor, é uma forma agressiva. Então essa é a ponta do espectro. De um lado, nós podemos ser pessoas que fogem do conflito, e do outro lado, nós possamos ser aquelas pessoas que colocam a luva de boxe e falam: vem para cima, eu estou pronto. Ser agressivo ou ser evasivo. E a coluna do meio é a coluna que nós estamos procurando identificar como a coluna correta de agir. É a coluna pacifista, é ser um pacificador. Ela é uma virtude cristã que a gente encontra na palavra de Deus. Por exemplo, lá no Sermão do Monte, você vai ver o Senhor Jesus dizendo que ter uma natureza pacificadora é uma natureza do reino de Deus. Qual é a definição? Vamos aqui primeiro para a coluna evasiva. Pessoas mais interessadas em evitar um conflito do que resolvê-lo. Olha, nem sempre é fácil resolver um conflito. Nem sempre é fácil ter que sentar com uma pessoa, falar dos seus erros. Por exemplo, um filho admitir que quebrou, um filho admitir que fez um ato que ele sabe pelos pais que é um ato reprovado. Geralmente a resolução de conflitos pelos filhos
muitas das vezes, uma forma evasiva. Às vezes o cônjuge também sabe quando está errado ou quando tem que resolver, mas não tem aquela coragem para resolver. Pode também ter essa disposição de entender que é melhor fugir. É melhor fugir. Então, pessoas, pode ficar naquela primeira coluna aí, meu irmão. Pode ir um pouquinho mais para lá, isso, a primeira coluna e a segunda. Então, a definição, o que é resolver as coisas de uma forma evasiva? Pessoas mais interessadas em evitar um conflito do que resolvê-lo. E qual é o resultado? O resultado é dano. Você não consegue resolver um problema se você for evasivo, não é? Fingir que aquilo não existe, não é? Internalizando, guardando as coisas e não procurando sentar com a pessoa para resolver, colocar a sujeira debaixo do tapete, não é? A ênfase geralmente é no eu. As pessoas às vezes podem ser medrosa, às vezes a pessoa pode ela considera a pessoa, o próximo, de tal forma que quer agradar. Então eu vou confrontar minha esposa, eu vou confrontar o meu pai, ou eu vou confrontar uma pessoa que é o meu superior no ambiente de trabalho. Então às vezes a pessoa pode se sentir, não, mas eu vou ter que falar a verdade, eu vou ter que me expor. Geralmente a pessoa evasiva, ela pensa muito em si mesma, ela não quer se valer de falar, ela não quer ter que falar, ela não quer ter que procurar a pessoa, ela não quer expor a situação, e muitas vezes pode ter um receio, pode ter um medo, pode ter a vergonha. Então geralmente a pessoa evasiva, ela dá uma ênfase muito no eu. E a ação, então, ela é geralmente a dissimulação. Ela finge mesmo. É como se fosse até uma situação teatral. Você sabe que a pessoa tem um problema que você tem que confrontar, você sabe que a pessoa está em falta e você tem que conversar, ou você sabe que você está errado, mas você finge que não foi você que fez, você que falou. Então, geralmente a pessoa evasiva, ela tende a ser mais dissimuladora. E esse espectro é o que nós vamos ver no segundo quadro. Aqui podemos então negar, fugir, e o extremo de tudo isso é até suicidar-se. A última coluna, vamos voltar lá na parte de cima. A pessoa agressiva ali é a pessoa mais interessada em vencer um conflito do que preservar um relacionamento. Ao contrário do evasivo, a pessoa que resolve um conflito querendo ser agressivo ou agressiva, ela não está muito preocupada com a questão dela, não. Se for para esbravejar, esbraveja. Se for para gritar, grita. Se for no meio das pessoas, ela faz aquilo. No meio das pessoas, ela não tem muito pudor, ela não tem muito aquela questão do time, o tempo que eu deveria falar, o momento que eu deveria falar. Então a pessoa agressiva, ela tende a aumentar a voz. A pessoa agressiva, ela tende a até mesmo assediar moralmente, assediar fisicamente, assediar psicologicamente. A forma de ela resolver o conflito é ela se engrandecer diante da pessoa, é ela partir para a agressividade, e traz também dano. E a ênfase é justamente no outro. Eu vou atacar o próximo, eu vou atacar o outro, eu vou vencer essa disputa. Eu não volto para casa com essa questão não resolvida. Eu vou para cima, eu vou afrontar, né? Então nós temos aqui um espectro também. Pode acontecer ali na última parte. Ela pode atacar, ela pode litigar, que é aquela parte até ir para um juiz, ir
ir para pedir para uma pessoa ali intermediar, e o extremo dela, ela pode até assassinar, né? E a forma como nós estamos colocando aqui não é nem ir para um extremo nem para o outro. Imagine você em cima de um monte, e você, se vai para um lado daquele monte, você pode descer monte abaixo, você pode escorregar, ou se você ir para o outro lado do monte, você pode ir ladeira abaixo, você pode escorregar. Então a ideia é, se você ir e ser uma pessoa para a resolução do seu conflito, ser uma pessoa agressiva, você está indo de ladeira abaixo, está escorregando. Se você for muito evasiva, você está indo ladeira abaixo, você está escorregando. O melhor é essa coluna do meio, é a ação pacifista. Pessoas mais interessadas, eu estou lendo aí a primeira linha, pessoas mais interessadas na resolução ou na restauração e no fortalecimento dos relacionamentos. Eu não vou procurar ser uma pessoa evasiva, não vou procurar ser uma pessoa agressiva, mas o meu alvo é resolver a questão, resolver o problema, fortalecer o nosso relacionamento. Então aí o resultado não é dano, não é escorregar para a direita, não é escorregar para a esquerda. Meu alvo é ser uma pessoa equilibrada. E a ênfase aqui não é nem o eu, sou muito evasivo, estou pensando em mim, eu quero me esconder, eu não quero aparecer, e nem o outro, eu quero me engrandecer em cima de você, eu quero te atacar, mas aqui a ênfase é em nós, é o ganha-ganha, nós saímos daqui com a questão acertada. Então aqui não é nem a dissimuladora e nem a ofensiva, aqui é uma atitude pacificadora. E a gente está usando 6 palavras aqui para entender como nós podemos resolver isso. Às vezes é relevar, às vezes é dialogar, às vezes é negociar, às vezes é aconselhar-se, às vezes é passar por mediação, ou seja, ter uma pessoa envolvida nesse conflito, e o extremo também é até passar por disciplina. Você pode perceber que aí nós temos 6 caminhos, que esses 6 caminhos nós chamamos 6 caminhos de equilíbrio. Nós podemos entender que esses 6 caminhos aí, a gente tem até amparo bíblico para eles: relevar, dialogar, negociar, passar por mediação, passar por disciplina. Então, o caminho que a gente entende para a resolução do conflito, o caminho do Senhor, ele também tem um espectro. A gente não precisa nem ser evasivo, fugir da resolução do conflito, e nós não precisamos também ser agressivos. Nós podemos, numa atitude pacificadora, estarmos nos enquadrando em um destes 6 caminhos. Vamos para o próximo quadro? Terreno escorregadio. Então, você está numa montanha. Qual é um terreno escorregadio? É evasão, reações evasivas. O que é negar? Negar é fingir que o problema não existe, ou se recusar a aceitar o problema e a resolvê-lo adequadamente. A gente tem até, eu coloquei aí um exemplo que eu pensei, o exemplo de Eli. Não sei se você conhece essa história, mas Eli foi um sacerdote, e ele teve 2 filhos, e esses 2 filhos trouxeram muita vergonha para Eli. E pela vida de Eli, pelo texto que a gente tem, que apresenta acerca dele, parece que ele foi um pai um pouco ausente na vida dos filhos, na questão de disciplina, de direção. E quando ele tentou já resolver, parece que já o caráter dos filhos já estava de tal forma formado que não tinha mais, do ponto de vista humano, né, do ponto de vista ali paterno, a ausência dele já não tinha mais aquele efeito sobre a vida dos seus 2 filhos. E de fato isso foi algo que marcou a vida de Eli, um pai ausente.
Se você lembrar também, nós pregamos aqui uma série sobre a vida de Davi. E a gente pregou uma série na vida de Davi justamente no período em que Davi foi relapso nos seus cuidados com a família. Com Betseba, com Aminon, com Absalão. E muitas dessas vezes você vai ver Davi não tratando as situações que ele deveria tratar, como por exemplo, foi ali um dos seus filhos que cometeu ali realmente um estupro, né, da sua irmã, meia-irmã, não é? Então negar é fingir que o problema não existe ou se recusar a aceitar o problema e a resolvê-lo adequadamente. Então uma forma errada de você resolver um problema é fugir. É você entender que se você fugir, se você fingir que aquilo não existe, se você não dá a devida importância, aquilo dali com o tempo vai se autorresolver, né? Negar. E o outro é até fugir do local, terminar o relacionamento, pedir demissão de um emprego, ir para outra igreja e até divorciar-se. Muita gente utiliza o fugir como uma forma de resolver problemas. Olha, deixa eu terminar esse meu casamento, mas não tem uma predisposição de procurar um pastor, de procurar um líder, de procurar um conselheiro bíblico, de tratar o seu próprio coração. Então é melhor fugir, ir para outra igreja. Às vezes você tem uma dificuldade com um irmão, com uma irmã. Às vezes você está numa igreja onde você tem uma grande família reunida ali. E você sabe que família, uma grande família, significa que o ambiente pode ser aquele ambiente perigoso, né? Eu lembro, eu e o Gerson lá, nós congregávamos no Jardim Ângelo, e nós tínhamos duas grandes famílias lá na igreja, e uma delas era a família Passos, né? Uma grande quantidade de pessoas da igreja era dessa família, né? E a gente sabe, olha, tiver uma situação aqui, né, diante da igreja e essas famílias começarem a brigar, você vai perder aí pelo menos um terço da igreja, porque está tudo ali envolvido, né? Então, às vezes, uma forma que a gente encontra de resolver o problema é fugir. E na igreja, às vezes, pode fazer isso. Você tem uma dificuldade com a outra família, você tem dificuldade com alguém, você prefere fugir daquele ambiente do que resolver, do que sentar, do que conversar, do que orar, não é? Do que passar por um processo de perdão e reconciliação. A mesma coisa é a questão de sair do emprego. Às vezes é um ambiente hostil, às vezes pessoas que estão acima de nós, pode ser um chefe, pode ser um supervisor, um coordenador, um diretor, pode ser às vezes você tem aquela situação em que é melhor eu fugir, né? Pede para ser mandado embora, procura fazer alguma coisa para ser mandado embora, não tem a disposição de querer resolver. Isso é que é a parte da evasão. E por fim, tem até o extremo disso, que é o suicidar-se. Resposta evasiva mais extrema. Tem muitas das pessoas que tiram a vida porque não quer resolver aquele problema. Tem receio, tem dores profundas, não vê uma solução, não se vê buscando resolver, e aí ela dá cabo da sua própria vida. Esse é um lado do espectro, né? Fingir que não existe, fugir, ou então até o extremo de suicidar-se. Eu não sei se é um pouquinho a sua área de luta, você ser uma pessoa evasiva. Eu vou te dizer, entre ser evasivo e ser agressivo, eu sou mais ser evasivo.
Às vezes, eu já até falei aqui, às vezes, até no âmbito de pastorado, já peguei a Sidneia muitas vezes falando comigo: Wilson, certa situação está assim. Você está sabendo, você sabe? Sim, eu estou sabendo. Tá. E eu sei que isso é errado, e você sabe que isso é errado. Você já tomou alguma providência? Você já falou? Você já foi atrás? Eu falei: ainda não, Sidneia. Ore por mim. Eu tenho essa tendência de querer a paz. Geralmente a pessoa que vai para o espectro de ser evasiva, ela tem uma idolatria que é chamada de paz. Ela quer a paz. Em nome da paz, ela finge. Em nome da paz, ela foge. Em nome da paz, até chega no extremo de dar cabo da vida. E estas ações, elas não são ações boas. Fingir que nada está acontecendo, fugir, pedir a conta, sair do emprego, deixar a igreja, terminar um relacionamento, se afastar de pessoas. Isso não é uma atitude que você resolve o problema. Por outro lado, do outro lado do monte, nós temos aí 1.2, agressão, ou seja, reações ofensivas. Você pode, no âmbito privado, atacar, e são ataques verbais. Por exemplo, você pode ter críticas ásperas. Isso pode acontecer bastante no relacionamento de marido e mulher. Críticas ásperas, eu lembro até hoje que eu tive um professor aqui no seminário, e eu acho que ele lutava nessa área. E aí uma certa feita ele chegou na classe e ele compartilhou que ele colocou um propósito diante de Deus, de que aquele ano, a gente estava no começo de um ano, de um semestre de estudo, de que aquele ano ele fez um propósito diante de Deus de não criticar, ser crítico dentro de casa. Quando a pessoa coloca isso para nós, abre o seu coração, a gente imagina, fica imaginando: olha, ele como marido deve ser uma pessoa muito crítica com os filhos, com a esposa, e eu acho que isso daí está incomodando o relacionamento dele, e ele deve ter colocado isso diante de Deus por conta das dificuldades que isso estava trazendo. Lembra-se? Ser evasivo demais traz dano. Por outro lado, ser agressivo traz dano. Então, críticas ásperas, implicância, não é? Quantas vezes nós vemos, a gente está aí terminando Provérbios, quantas vezes nós vemos que a implicância, ela é alguma coisa danosa. Está dizendo ali aquela esposa que é implicante, que ela tem rixas e traz rixas dentro de casa. É como se fosse um pingo, Você já tentou dormir aquele pingo ali, pum, 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 e aquilo incomoda, você não consegue dormir porque aquele pingo está ali martelando os seus ouvidos, não é? Então a rixa, a implicância, aquela coisa de toda hora ficar falando, toda hora colocando aquilo na mesa, toda hora bate naquela tecla, a difamação, falar mal, palavras iradas ou ameaças, e até mesmo ataques físicos. Então o Brasil luta muito com essa parte da resolução de conflitos. A gente tem muitas histórias aí no âmbito jurídico de assédio moral, de assédio psicológico, tanto que a pessoa fala, tanto que a pessoa oprime, tanto que a pessoa muitas vezes ali vai cercando, vai oprimindo as pessoas. E você pode até ter no âmbito mais público o litígio, levar o litígio aos tribunais. Você vai ter até no Novo Testamento um episódio de Paulo falando ali aos irmãos, dizendo: olha, por que é que vocês estão levando o litígio ao âmbito público, ao âmbito de tribunal?
vocês mesmos não têm pessoas no meio de vocês com sabedoria, para que você possa levar essa causa a essas pessoas? Entre vocês mesmos, vocês não podem resolver essas questões, não é? Então, um outro extremo, além do assédio moral, psicológico e físico, é você ir para o litígio. E por fim, até mesmo o extremo que é o assassinato, uma resposta combativa mais extrema. Lembrando que no Novo Testamento o Senhor Jesus falou que, por exemplo, um crente que ele tem uma ira consumada contra uma pessoa, ele já é considerado por Deus como um assassino. Você vai ver isso lá no Novo Testamento, você vai ver isso lá no Evangelho de Mateus. Uma ira consumada contra alguém, nos seus pensamentos, você já é considerado como um extremo, assassino. É claro que aqui nós estamos colocando aquilo que a gente entende por assassinato, que é tirar a vida de um próximo, né? Então, observações: em conflitos prolongados, às vezes, muitas pessoas oscilam entre respostas combativas e evasivas. Às vezes você vai ver uma pessoa indo de um lado para o outro. Ela tenta ser evasiva, mas tem hora que ela se levanta e ela vai para a agressão, né? E 2, pessoas que respondem ao conflito com reações evasivas ou combativas podem vivenciar uma perda significativa de intimidade e se distanciar cada vez mais. Ou seja, nem uma e nem outra você atrai pessoas. Quando você está em conflito com alguém, nenhuma e nem outra você nutre amor e relacionamento, você nutre intimidade. Então elas são danosas por conta disso. Mas temos então a coluna aí do meio, é 1.3. Nós temos o caminho que não é nem escorregar para o lado direito e nem escorregar para o lado esquerdo, é a pacificação. Eu dividi essa pacificação em 2 âmbitos. Primeiro, um âmbito privado, uma resolução voluntária, e depois um âmbito público, onde a resolução não é voluntária. Lembre-se, são aquelas 6 palavras, né? A primeira é relevar ou ignorar. Olha, quantas vezes nós devemos perdoar? Alguém perguntou para Jesus. E Jesus fala: olha, não apenas 7 vezes, porque a pessoa colocou 7 vezes, não apenas 7 vezes, mas 70 vezes 7. Relevar, ignorar, isso tem amparo bíblico. Às vezes nós vivemos com uma pessoa e a gente sabe da pecaminosidade do nosso coração. A gente tem erros constantemente, a gente tem picuinhas constantemente, e uma das formas da gente resolver é relevar. É claro que tem assuntos que não dá para relevar, tem temas que não dá para a gente deixar para lá, mas uma das formas bíblicas da gente resolver o conflito é muitas vezes ignorar, relevar. Às vezes é uma falta de entendimento do filho, uma falta de maturidade do cônjuge naquela hora. A gente percebe que a pessoa teve um mau entendimento da situação e trouxe uma palavra que está fora de contexto, e você sabe que aquilo dali foi um erro que você dá para relevar. E aí você tem 3 passagens de Provérbios, eu trouxe até numa versão mais moderna, na NVT, que diz assim, Provérbios 12:16: o insensato se ira com facilidade, mas o sábio ignora a ofensa. Às vezes ignorar uma ofensa não é claro, ser evasivo. Eu vou deixar para lá, no sentido de que estou com medo de resolver, ou eu fujo, ou eu realmente finjo que aquilo não aconteceu. Não é ser evasivo, é que você entende que houve uma ofensa e
e seu coração já tem uma disposição de você perdoar aquela pessoa, e isto é uma atitude sábia. Começar uma briga é como abrir a comporta de uma represa, portanto, pare antes que irrompa a discussão. Às vezes, numa discussão simples acerca de um futebol, você termina numa questão de uma morte de uma pessoa. Às vezes, por conta de discussão de um assunto de política, você está dividindo famílias. Por conta de um problema que tem um ponto de vista diferente, você não sabe a hora de parar, você não sabe o time, e aí aquilo dali leva a complicações. Eu morava ali no Guarapiranga, e a gente passa ali numa região chamada agora, a gente passava perto de uma comporta do Guarapiranga, né? Guido Calói, exatamente, Gerson. Quando a represa do Guarapiranga ela estava cheia, aquela comporta ela abria e ela despeja água no rio Tietê ali, Rio Pinheiros, aquela parte que chama de Pinheiros, e de ônibus muitas vezes dava para ver, passando determinada hora, algumas horas você vê aquela vazão de água. Rapaz, é uma coisa que vem forte, né? Às vezes uma situação não resolvida, ela vem como uma avalanche, ela pode se agigantar, né? Tudo começou por uma coisa insignificante, que você poderia ter deixado para lá. Começar uma briga é como abrir a comporta de uma represa. Portanto, pare antes que irrompa a discussão. É um assunto banal, é um assunto que você sabe que dá para relevar, é uma situação que, se você for insistir naquilo, não vai dar bem. Então, por que não parar, né? O sensato não perde a calma. O sensato não perde a calma, mas conquista respeito ao ignorar as ofensas. Provérbios 19:11. Então, muitas vezes é aquilo, é você ser longânimo com a pessoa, você ser paciente com a pessoa. Às vezes você realmente entender a fraqueza da pessoa, entender às vezes a falta de sabedoria naquele momento. Então, uma forma bíblica, né? Eu estou vendo aqui o espectro agora de uma ponta a outra, a forma bíblica, não nem ser evasivo e nem ser agressivo, é ser pacificador. Uma das formas de ser pacificador é realmente ignorar, é relevar a situação. Uma segunda forma pacificadora de você resolver é você dialogar. E aqui é a busca da reconciliação. É buscar confrontar em amor o cônjuge, é você confessar o seu pecado para alguém. Esse dialogar, ele ainda está dentro de um âmbito privado. Você ainda está conversando com a pessoa dentro de casa, você ainda está chamando um filho para conversar em família, você ainda está chamando alguém lá do ambiente de trabalho para tomar um café com você, para você conversar com essa pessoa. Ou então até o seu superior está te chamando, né, para uma sala de reunião. Então aqui é o dialogar. Além da questão de você poder ignorar, você também pode reconciliar através de uma conversa. Mateus 5, 23 e 24 vai dizer assim: se pois ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, então voltando, faze a tua oferta. Aqui, Cristo no Sermão do Monte, ele está dizendo que a pessoa está buscando um relacionamento vertical entre ela e Deus, só que tem uma pendência de um relacionamento horizontal, ela com o próximo. E aí a orientação é: se você quer ter um bom relacionamento com Deus, você também precisa
resguardo desse relacionamento. Então, se você tem uma pendência, ou você vê que a pessoa considera que você tem uma pendência com ela, vai se reconciliar, vai conversar. É através da resolução de um conflito horizontal que aí eu vou considerar, depois disso, um canal aberto entre eu e você. O Senhor Jesus fala. Então, qual é uma forma da gente resolver o conflito? Não é ser evasivo, não é ser agressivo. Às vezes eu posso até relevar e ignorar, mas outras vezes eu tenho que confrontar, eu tenho que ir lá e reconhecer meu pecado, eu tenho que buscar uma reconciliação. Uma outra passagem bíblica está aqui, aí no sermão também do monte. Por que vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Ou como dirás a teu irmão, deixe-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Então aqui é como eu vou desenvolver um relacionamento quando eu não trago a pecaminosidade do meu coração. O relacionamento não vai prosperar, o casal não vai avançar em intimidade, a família não vai alcançar patamares de respeito, se eu não estou tratando as mazelas do meu coração, se eu não estou tirando a trave do meu olho. Se você perceber aí, o Senhor Jesus Cristo, nesse sermão do monte, nessa parte de Mateus 7, ele não está dizendo que é proibido você confrontar alguém, mas ele está dizendo, quando você tem uma disposição de confrontar, significa que você está zelando também por estar confrontando a você mesmo. Uma autoavaliação pela palavra de Deus. Você está sendo muito evasivo? Você está fugindo? Será que não é uma forma errada? Você não está sendo agressivo? Não é outra forma errada? Que tal nem ser agressivo e nem ser evasivo? Tratar primeiro as mazelas do coração e ir então se reconciliar com aquele seu filho, com aquela sua filha, com o seu cônjuge, com a disposição correta, entendendo que você primeiro tem que cuidar de si mesmo. Então esse segundo passo no espectro de Deus, no degradê de Deus, você passa por relevar, ignorar, ou você pode estar aí no dialogar. E Mateus 18:15 ainda diz, olha, se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Olha, se o Fernando falou alguma coisa que eu acho que foi uma ofensa contra mim, se o Fernando fez, não somente falou, mas ele teve uma atitude, eu penso que foi um pecado contra mim, posso ir falar com ele, posso confrontar em amor, posso buscar uma reconciliação, uma conversa, um diálogo pacificador. Então essa coluna do meio, que nós vimos, a coluna pacificadora, ela pode ser ignorar, relevar, ela pode ser dialogar, mas ela pode ainda ter mais um outro passo, pode ser o negociar. Envolve examinar os interesses de ambos os lados e trabalhar em conjunto para achar uma solução que seja mutuamente satisfatória. Dentro do âmbito judiciário, eles criaram um sistema mais ou menos assim. No tribunal existem muitos processos e cada vez mais no Brasil as pessoas estão entrando com processo uma contra as outras, estão entrando num relacionamento litigioso. O que a gente pode fazer para evitar esse relacionamento litigioso? Então eles criaram um dispositivo que é você ir e ter uma conversa com quem você quer entrar com o processo. O tribunal então coloca mediadores para que essas pessoas possam conversar e evitar que entre com um processo litigioso. Então essa mediação é uma negociação
negociação geralmente vai se perder, alguém perde alguma coisinha. Então, nesse patamar de negociação, significa que, olha, eu errei contra você, você errou contra mim, e a gente precisa chegar aqui no denominador comum, e esse denominador comum significa que alguém vai ter que abrir mão de alguma coisa. Alguma coisa aqui alguém vai ficar um pouco lesado, alguém vai perder alguma coisa. Então, essa é a ideia do negociar. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Na negociação, nessa ideia de eu procurar conversar com a pessoa, eu tenho que me colocar como servo, considerar o próximo superior a mim mesmo. E se você olhar, eu já preguei aqui, eu já falei várias vezes dessa passagem, né? Eu amo essa passagem bíblica, porque vai falar que Jesus, ele estava num patamar eterno, ele não tomou com usurpação, né? Olha, eu estou aqui nesse patamar eterno, eu não saio daqui. Não, pelo contrário, ele saiu daquele patamar eterno e ele tabernaculou, ele veio em forma de homem, morar com a gente aqui, ter uma forma humana, para morrer pelos meus pecados e pelos seus. Nessa disposição de ele vir a este mundo, ele sofre um dano, porque quando ele vem a esse mundo, ele vem nessa forma de servo, ele teve que ter um corpo, ele teve que ter realmente afeições igual a nós, teve que nascer, isso já foi uma perda. Ele teve que morrer, isso já foi uma perda, e foi morte de cruz. Então, essa disposição de Jesus, Paulo quer que nós tenhamos. E para nós termos uma disposição de negociar, a gente tem que perder. Então, dentro do relacionamento conjugal, a gente percebe muito isso. Eu entro dentro de um relacionamento conjugal, muitas vezes com o pensamento de um solteiro. Eu entro num relacionamento conjugal, muitas vezes, e os primeiros anos do casamento, ela se torna difícil, porque eu sou muito de si mesmado. Eu sou muito uma pessoa que pensa mais em mim do que no meu cônjuge. Aí eu vou aprendendo que eu preciso ceder. Eu vou aprendendo com o tempo no meu casamento que também a minha esposa tem preferências diferentes de mim e eu preciso ceder na preferência dela. E muitas dessas coisas em que há falta de resolução de conflito é porque nós não negociamos. Às vezes é no âmbito da finança dentro de casa. Eu tenho lutas, grandes lutas financeiras, porque eu não sento para negociar. Como que nós podemos tratar as finanças dentro de casa de uma forma que pode ser bom para você e para mim, mas que muitas das vezes a gente vai perder. Eu vou perder muito do que eu quero, você vai perder muito do que você quer. Às vezes a casa não vai ficar da cor que você quer, talvez não vai ficar com o móvel que você quer, talvez não vai ser o carro que você quer, talvez não vai ser a viagem que você quer, talvez não vai ser a roupa que você quer. Tem que aprender na negociação a perder, a ceder para um bem comum. E para que isso aconteça, eu tenho que considerar o outro de importância maior do que eu. Então essa questão aqui que envolve negociação significa ceder, significa examinar os interesses de ambos os lados, trabalhar em conjunto para achar uma solução que vai satisfazer os dois. Às vezes não é nem preto e nem branco, vai ser algo cinza, vai satisfazer os dois, né? E por fim, no âmbito público, no âmbito público significa o quê? Que já não é uma resolução voluntária. Lembra-se, qual é a resolução voluntária? Ignorar, certo? Segundo, buscar uma reconciliação.
conversar. Terceiro, negociar. Tudo isso está no âmbito ainda privado, eu com você. Só que não dá certo, a gente não entra em um acordo, ainda tem choque. O que a gente faz? Vai para o âmbito público. A gente precisa chamar o pastor aqui, a gente precisa chamar o líder de PG, a gente precisa chamar o diácono, a gente precisa chamar uma pessoa da família, a gente precisa chamar alguém que a gente confia e que tem maturidade para nos ajudar. Eu não sei quem você vai chamar, mas a resolução agora nesse âmbito, quando ele não consegue mais ser resolvido no privado, que é ignorar, reconciliar e negociar, aqui você tem que contar então com a ajuda de outros. E o primeiro então é aconselhar-se, buscar a ajuda individual, procurar ajuda para ver maneiras de se comunicar com o seu próximo com mais eficácia e ainda analisar suas diferenças em particular. Eu falar assim, pastor José Arthur, preciso tomar um café com o irmão, estou tendo uma dificuldade dentro de casa e preciso de ajuda, preciso tomar um cafezinho. Então eu vou agora sair desse âmbito particular, privado, e eu vou me expor para uma pessoa procurando um auxílio, uma ajuda. Você pode fazer isso com uma pessoa que você considera que tenha condições de agregar à resolução do conflito. Aqui diz Provérbios 13:10: o orgulho só traz conflitos, mas os que aceitam conselhos são sábios. Então a primeira coisa é aconselhar-se. Deixa eu ir falar um pouquinho com a minha líder, deixa eu ir falar um pouquinho com a esposa do pastor, deixa eu falar um pouquinho com aquele irmão, deixa eu abrir meu coração. Não estou conseguindo resolver isso com meu filho, não estou conseguindo resolver isso com a minha filha, estou precisando de um auxílio, de uma luz. Então você não está sendo evasivo e você também não está sendo agressivo. O evasivo, ele foge, ele finge que não existe. O agressivo, ele ataca, ele até realmente vai para o campo litigioso, mas aquele que é pacificador, ele tem ainda um vasto leque para trabalhar. Pode relevar, pode reconciliar, pode também negociar, mas pode chegar um momento em que ele precisa de intervenção de outros. E esse é o primeiro passo: se aconselhar, buscar conselhos. Um outro passo, os dois últimos, é aquele que nós chamamos de mediação, emprestando um pouco aí a palavra do judiciário, né? Buscar ajuda aos pares, encontrarem juntos um ou mais conselheiros que ajudem você na comunicação e a descobrir solução significativa para suas diferenças. Olha só Mateus 18:16: se porém não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas testemunhas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra se estabeleça. Quando você tinha uma desavença, quando você tinha uma situação para resolver, às vezes você precisava buscar testemunhas. A lei dava essa direção, e essas testemunhas realmente já traria aquela mediação, né? Para que você pudesse ter a sua causa resolvida, a sua causa analisada. Então aqui, a ideia, eu preciso conversar com os diáconos, preciso conversar com o pastor Norival e o pastor Wilson. Quando a gente está lá, chega um casal: olha, nós estamos numa situação conjugal difícil, ou nós estamos numa situação com outra família difícil, ou nós estamos numa situação dentro da nossa casa financeira difícil, ou a gente está com a dificuldade no relacionamento com os filhos e precisamos de uma ajuda, porque nós
seguimos os passos iniciais, tentando às vezes relevar, mas a situação era muito importante para relevar. Mas nós temos incompatibilidade como nós resolvemos isso. E a gente não está chegando num comum acordo. A gente precisa expor essa situação. Ou então, quando a igreja, até os seus líderes, percebem pecado na vida de alguém, você vai lá, conversa com aquela pessoa, a pessoa não se arrepende, e você agora tem que seguir os passos. E o segundo passo é você agora vai compartilhar daquela situação para a liderança da igreja, dizendo: olha, fulano, ou essa família, ou este casal está assim, e a gente já conversou particularmente, não alcançamos êxito, agora nós estamos resolvendo esse conflito nesse âmbito que precisamos abrir para vocês. Vamos orar, vamos conversar, buscar a direção de Deus nisso. Então esse seria um penúltimo passo. E o último passo é o passar por disciplina, aquilo que seria uma arbitragem, intervenção da comunidade. Às vezes a situação não vai ser resolvida pelos dois, ou pelas duas famílias, ou pelo pai e filhos. Às vezes a situação não resolve, e aí então quem tem que tomar resoluções é a igreja. Então aqui que está aquela questão da arbitragem, né? Tratamento eclesiástico a fim de promover o arrependimento e a restauração do seu relacionamento. Então até o pacificador, ele passa por um degradê, até o pacificador passa por um espectro. O mais simples é ignorar, relevar. Depois conversar, tentar ganhar, reconciliar. E depois negociar. Vai ter uma perda, mas nós estamos aqui ganha-ganha. Mas se nesse âmbito privado não está as coisas acontecendo, vamos passar para esse âmbito público. Vamos buscar aconselhamento com uma pessoa de fora. Não resolvendo isso, vamos buscar mais pessoas, inclusive para serem testemunhas. Não está resolvendo isso, vamos então para esse último estágio, que é o estágio do que a gente chama de passar por disciplina. Mateus 18:17 diz: e se ele não os atender, dize-o à igreja, e se recusar a ouvir também a igreja, considere-o como gentil e publicano. A ideia aqui é: se a pessoa está no caminho de pecado, no caminho de soberba, no caminho em que a pessoa ali, olha, não atenta para a direção que você está dando, né? Ela fica naquele caminho de pecado, você vai caminhar com ela até o ponto de você entender: olha, pelas suas atitudes, pela forma de você acatar os princípios da palavra de Deus, eu estou considerando você uma pessoa que não tem o temor de Deus no seu coração. Eu estou considerando você uma pessoa descrente. Gentil e publicano aqui significa pessoas que ainda precisam conhecer verdadeiramente a Deus, ter uma vida transformada. Então às vezes você tem pessoas na igreja que ela vive uma vida de pecado e que você vai ter que tratar, e se elas permanecerem naquele erro, a igreja vai chegar num momento que vai considerar ela uma pessoa descrente. E o que é que a gente vê numa pessoa descrente? A gente vê uma pessoa que necessita da graça de Deus, da misericórdia de Deus, porque ainda não entendeu os princípios da palavra de Deus. Então, para a resolução de conflitos, irmãos, qual é o dano? Você ser evasivo, você fingir que aquilo não existe, você fugir, pular de igreja em igreja, sair do relacionamento, deixar a família. Outro lado é você ganhar no grito, é você atingir a pessoa psicologicamente, moralmente, fisicamente, até litigiosamente. Mas o espectro da pacificação tem outro caminho. E o pacificador aqui então não é aquele que fica de braço cuidado,
cruzados. Não, ele tem várias áreas que ele pode percorrer, desde a mais branda, que é ignorar, até aquela que é um pouquinho mais séria, que é levar uma disciplina. Então, daqui 15 dias nós vamos continuar esse assunto e nós vamos falar sobre a idolatria que existe por trás das pessoas que não buscam resolver os seus problemas. Existe idolatria por trás, não é? E como nós podemos entender melhor Mateus 7, de 1 a 4, ou melhor, de 1 a 5. Vai falar ali sobre a trave, não é? E o cisco, tá bom?